A Prefeitura de Natal entrou numa nova fase política e administrativa. Passada a eleição, o prefeito Álvaro Dias pretende imprimir sua marca na gestão da capital. Já foram anunciadas obras de urbanização na capital, principalmente na Zona Norte, a atualização de dados da gestão pública e mudanças no primeiro escalão. Meu convidado hoje é Paulo César Medeiros, chefe do Gabinete Civil da Prefeitura de Natal. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Anjo. Você é um dos nomes que faz parte dessa mudança, né, no primeiro escalão do governo. O que é que o prefeito tem dito em relação a eventuais mudanças no secretariado? Ele tem realizado alguns tipos de ajuste, por exemplo, o retorno do vereador Kleber para a Câmara de Vereadores. Ele me convidou para tocar algumas coisas lá na prefeitura, especialmente a área de coordenação do governo, esse tipo de coisa. Tá, então é uma coisa pontual e ele não tem pressa para fazer eventuais mudanças, né? Tem feito ajustes pontuais, assim, não tem uma mudança significativa no sentido de uma troca de equipe, mas algumas áreas que o prefeito deve ter suas escolhas, os seus... Você sabe que esse assunto gera, às vezes, alguns ruídos políticos, né? E começam logo a circular, não, rompimento de Carlos Eduardo com Álvaro Dias, nada a ver, né? Não tem nada de rompimento. Quem estava nos festejos de Nossa Senhora da Apresentação viu os dois na procissão, viu os dois das missas solenes. Cada um fazendo a sua prece. Cada um fazendo a sua prece. Cada um rezando direitinho, né? Eu queria falar sobre gestão. Carlos Eduardo, logo depois que assumiu o governo de Ricardo de Souza, em 2012, 2013, ele fez um trabalho de consultoria com a Falcone, se não me engano. Agora, o prefeito Álvaro Dias viu a necessidade de fazer uma atualização desses dados. Por quê? Bem, primeiro que o mundo está girando. A crise fiscal por que passa o país é violenta, sem precedentes, né? A maior crise econômica e fiscal que passa o país, pelo menos na história recente dos últimos 50 anos do país. E, assim, o que aconteceu no trabalho que foi feito com a Falcone, ele já surtiu os efeitos e o prefeito achou por bem contratar uma consultoria experimentada, com uma larga experiência na área pública e privada, e com prêmios internacionais, no sentido de modernizar isso, quer dizer, trazer para a realidade. Certamente que as dificuldades que se tinha em 2012 eram umas e outras, hoje em dia são outras, né? A gente precisa fazer um aprofundamento nesse ajuste fiscal, no sentido de conter as despesas, reduzir as despesas que possam ser reduzidas e aumentar a receita que possa ser aumentada. Quem foi escolhido desta vez, secretário? A empresa que vai fazer... Fundação Dom Cabral. Que é de Minas Gerais, de Minas Gerais. Na sua avaliação, até pela experiência sua, tanto na prefeitura e também no governo do estado, qual o foco que deve se dar nesse trabalho de atualização da gestão? Olha, na verdade, assim, esse trabalho ele tem algumas frentes, né? O que a gente chama de frente do ajuste fiscal, quer dizer assim, olha, nós não estamos tendo dinheiro suficiente para fazer tudo que precisa ser feito, né? E a gente pode ter dois tipos de ação. A gente tem otimizar as despesas, quer dizer, todos nós que militamos no serviço público sabemos que despesa é como unha. Você tem que cortar constantemente, né? Tem que segurar ela constantemente. No mínimo toda semana. No mínimo toda semana. Então, quer dizer, tem esse tipo de ajuste que tem que ser feito que, como acontece? Acontece assim, contratos às vezes antigos que precisam ser refeitos, porque a tecnologia às vezes mudou e permite coisa mais barata, né? Você tem a tradição da Prefeitura de Natal, é uma tradição de espraiamento da despesa sem um controle unificado. Então a gente também está implementando esse controle unificado, no sentido de que você não possa ter uma mesma despesa com preços distintos. Foram dois processos licitatórios, por exemplo, que conduziram a preços distintos. E a gente tem que chamar os fornecedores para dizer, não, o preço agora é esse, é o menor preço que a prefeitura pratica, vai ser o preço para todo mundo. Coisas desse tipo. Além de repensar as contratações que são feitas, né? Quer dizer, às vezes, um momento histórico exige um tipo de contratação e hoje não exige mais esse tipo de contratação. Isso no caso dos fornecedores, né? Sim. Agora, no caso dos servidores, a gente tem acompanhado aí a dificuldade de alguns gestores
de pagar a folha em dia, aqui o estado do Rio Grande do Norte é um dos exemplos. Como é que está a situação da prefeitura e com relação aos servidores? Existe essa dificuldade de manter a folha em dia, é uma dificuldade do país inteiro, não um privilégio do Rio Grande do Norte, né? nem de Natal, nem E de que privilégio, hein? Privilégio nada. Isso é um drama. Mas, enfim, a Prefeitura de Natal tem feito um esforço sobre-humano de manter a sua folha em dia, né? Tem perseguido isso. E certamente existe alguns nichos que ainda podem ser estudados. Às vezes, fazer revisões gerais de concessões feitas no passado, ver se isso está tudo dentro da normalidade e repensar a forma de retribuição, como podemos avançar na retribuição sem aumentar demais a despesa pública. Um problema recorrente na administração pública é o déficit previdenciário, né? Quer dizer, isso também é uma coisa que preocupa todo mundo. É um tema nacional, mas tem a ver com estados e municípios. Isso. Né? E hoje a gente vê estados e municípios à espera do que vai mudar lá em Brasília para poder fazer uma adequação, uma adaptação. Né? Para quem tem sistemas próprios como Natal, como a maioria das capitais brasileiras e estados brasileiros, isso é uma preocupação maior ainda, porque quando você deixa de estar na atividade, você passa a ser também uma despesa previdenciária, né? Então, assim, você não deixa de ser uma despesa da prefeitura, ele continua sendo uma despesa da prefeitura, né? E a gente sabe que assim, existe um processo de envelhecimento da população e um processo de envelhecimento também dos servidores públicos. E isso vai pressionar, claro, a Previdência Pública, e hoje a gente vive a expectativa de não atender, né? Esse conjunto de aposentados e pensionistas. Eu costumo dizer que demografia é um assunto muito sério, sabe? E as pessoas mais ou menos desprezam isso, né? Assim, o processo de envelhecimento exige, a nossa base da pirâmide está diminuindo, então significa cada vez menos gente nascendo e as pessoas vão ficando velhas. Muita gente desempregada. Muita gente desempregada. Sem contribuir para esse sistema. Né? Existem duas formas clássicas de fazer financiamento, que é a contribuição dos ativos, financiar os nativos, ou aquela contribuição que você faz ao longo da vida. O Brasil nunca conseguiu migrar para o sistema contributivo, para cada um ter o seu fundo. Né? Temos que seria uma espécie de poupança, né? Para que a pessoa, quando tivesse idade, pudesse receber, né? Isso. Então, é um problema muito sério. Como é que está hoje o quadro de servidores da Prefeitura de Natal? Bom, veja, a gente assistiu uma certa renovação, mas em algumas áreas específicas, né? Assim, a saúde agora está sofrendo um processo de renovação, né? Porque fez um concurso público, está chamando, vai começar a chamar agora. A assistência social também está com um processo de renovação, mas isso tem que ser tudo muito bem controlado por conta que a despesa com o pessoal ela está muito alta, né? Quer dizer, nós tem um limite da lei de responsabilidade que precisa ser cumprido. Né, nós voltamos à normalidade, não estamos mais no extralimite, mas assim, é um equilíbrio tênue, né? Assim, você tem que estar sempre pilotando isso com muito cuidado para não voltarmos a estar no limite prudencial. Qualquer sopro, uma coisa gringola, né? Relação com a Câmara Municipal de Natal. O atual prefeito assumiu, teve uns escaramuças com alguns setores da Câmara. Como é que está hoje essa situação? Até que ponto o trabalho do novo líder, o Kleber Fernandes, vai ajudar a apaziguar lá os ânimos e pavimentar os projetos de interesse da Prefeitura de Natal? O retorno de Kleber justamente cumpre essa combinação do prefeito com ele, no sentido de a representação, a liderança dele poder tranquilizar, né, os trabalhos da Câmara, né? A gente também está assistindo também um processo já de renovação na presidência da Câmara, que isso deve também facilitar, dada a grande amizade que existe entre o futuro presidente e o prefeito. Certo, né? Que é o Paulo Freire, Paulo né? Freire. Futuro presidente da Câmara. O prefeito tem conversado com os vereadores e vai agora estreitar mais essas conversas no sentido de uniformizar os procedimentos, de deixar as coisas mais tranquilas. O prefeito é um homem egresso do Poder Legislativo. Foi né? presidente da Assembleia Legislativa, né? Por 3 vezes ele foi presidente da Assembleia Legislativa, assim, não é algo, né, não é um neófito nessa atividade. Conhece bem
caminho das pedras, né, no parlamento, né? Então, ele espera ter um ano mais tranquilo no ano que vem. Com relação à pauta na Câmara Municipal, dia desses eu estava entrevistando e ele me falou que uma das prioridades é a discussão do plano diretor, o novo plano diretor de Natal. Essa discussão vai ganhar corpo no ano que vem? Com toda certeza. O prefeito tem dito que precisa pensar a cidade para o futuro, tem dito que algumas áreas estão degradadas e precisa ter algum tipo de política que enfrente essa degradação. Quais né? áreas, secretário? Notadamente a orla marítima, né? Assim, ali a região da Praia do Meio e a Praia do Forte. Mas, apesar de todos os investimentos realizados nos últimos anos, ainda é uma área que preocupa a gestão. Preocupa. Então, ele está consultando os profissionais dessa área para ver que tipo de providência precisa ser tomada para, de algum jeito, essas áreas melhorarem a ocupação, né? Precisa melhorar a ocupação dessas áreas, é preciso que essas populações de lá sejam preservadas, mas assim, que a gente assista ao florescer de novos negócios, de novos empreendimentos imobiliários. A cidade carece disso, né? A crise porque passa, o país é grande e certamente a indústria da construção civil se ressente e começa a encolher suas atividades. Se retrair, né? E o prefeito disse assim, nós temos que ter algum tipo de política assertiva no sentido de florescer de novos negócios e a ocupação de áreas degradadas. Isso acaba gerando emprego e renda. Vamos falar de obras. O governo anunciou, a Prefeitura de Natal, investimentos da ordem de 110 milhões, se eu não me engano, na Zona Norte de Natal. Que obras são essas? Olha, é uma grande obra de saneamento, de drenagem, pavimentação de cerca de 300 ruas da Zona Norte. 300 ruas? É muita coisa. É muita coisa. Essa obra vai ser realizada num período de 18 meses, né? E o prefeito já assinou as ordens de serviço, as obras. O dinheiro está escutando a conversa, né? O dinheiro é dinheiro originário do Ministério das Cidades, né? Deu muito trabalho conseguir esse dinheiro. Eu sou testemunha disso. Nessa oportunidade eu era assessor do prefeito e a gente viajava, assim, foi uma coisa como 10 viagens para poder nós conseguirmos finalmente a autorização de início de obra, né? Ainda neste governo? Ainda neste está governo. Se encerrando, né? E o prefeito não desiste, o prefeito é obstinado nessa história de conseguir dinheiro para Natal. Ainda está batalhando ainda por outros 2 contratos grandes, ainda na área de drenagem, saneamento, esse tipo de coisa, que são obras importantes porque elas, na verdade, apontam o futuro da cidade. Uma cidade sem drenagem e sem saneamento vai ter problemas sérios. Para você ter uma ideia, o túnel de macrodrenagem que está aí terminando, ele resolve o problema de 39 lagoas, 39 pontos de alagamento de Natal, tudo por gravidade, então assim, sem precisar de nenhuma estação de bombeamento, nada disso, o que é uma vantagem grande, né? E com um estudo de impacto ambiental já aprovado, tudo, então assim, as águas, pra você ter uma ideia, que saem do Arena, toda aquela região da Arena, vão para o rio Potengi, né? Então, e sim, um outro túnel de macrodrenagem que a gente está pleiteando recursos em Brasília, resolve definitivamente todos os problemas de alagamento de Natal. E qual seria a área beneficiada? Aí, assim, é uma área grande, porque esse túnel é um túnel que pega da área ali do Arena e adentra para de Ser Rosado, para toda aquela região por lá. Quer dizer, é uma obra complementar do que já foi feito, inclusive, né? E assim, veja, é uma obra que resolve problemas que são muito comuns nas cidades brasileiras, que normalmente se constrói em lugares que às vezes não podia ser construído, e formando lagoas de captação, e a gente está ligando essas lagoas de captação a esses túneis e isso vai permitir que a água se escoe e a gente deixa de ter esse problema de enchentes, né, de alagamentos. Que era uma constante em décadas passadas, né? Além de um outro grande projeto na área de pavimentação, saneamento e drenagem, também ainda na Zona Norte. Também. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do secretário-chefe do Gabinete Civil da Prefeitura de Natal, Paulo César Medeiros. Paulo, obrigado por sua presença. Obrigado pelo convite. É isso aí. O RN Acontece vai ficando por aqui.
Obrigado pela audiência. Siga com a programação da Band Natal. Veja a reprise desta entrevista no portal nominuto.com. O RN Acontece volta amanhã. Até lá.